Olá, galerinha do terceiro ano A. Olá, galerinha do terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de geografia. E o nosso assunto de hoje é clima, tá? Um assunto muito interessante e o conhecimento sobre ele é muito válido para o dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós já temos uma situação cotidiana que vocês com certeza já devem ter percebido, né? Que a televisão, né, os programas televisivos, os telejornais, né, até o jornal impresso mesmo, eles fornecem a previsão do tempo, tá? Então, geralmente, eles falam, hoje o dia na região tal está parcialmente nublado e quente, chuvoso e frio, ensolarado, etc., tá? Então, essa previsão do tempo, ela nos dá essa informação sobre como o tempo está naquela região. Só que a gente ouve muito falar em tempo e às vezes as pessoas se confundem entre tempo e clima, tá bom? Então, como o foco do nosso assunto hoje é clima, nós vamos também diferenciar esses dois conceitos, tá bom? Então, é muito importante que a gente saiba a diferença entre tempo e clima para que a gente não erre, né? Não dê uma informação errada e para que a gente entenda também as previsões, tá bom? Então, vamos lá. O que seria, então, galerinha, esse tempo, né? Quando a gente fala, o tempo hoje está de tal forma, o tempo amanhã vai estar nublado, né? Então, a gente chama de tempo atmosférico, tá bom? Esse é o nome científico, né? A gente chama carinhosamente de tempo, mas o nome correto é tempo atmosférico. Então, o que seria esse tempo atmosférico? Vamos ver algumas características sobre ele, tá bom? Então, o tempo atmosférico é passageiro, tá? Então, ele pode ocorrer num pedacinho só do dia, ou só naquele dia, tá bom? Ele varia de um momento para o outro, como eu já falei. Por exemplo, vou dar um exemplo de tempo. Digamos que o dia hoje amanheceu ensolarado, tá? Então, o tempo naquele determinado lugar estava ensolarado. De repente, começou a ficar nublado e depois chuvoso. Então, nós temos aí uma variação de tempo atmosférico naquele determinado lugar. Ele começou ensolarado, depois foi para o tempo nublado, depois chuvoso. Então, isso é o tempo, ele é passageiro, tá? Ele pode variar de um momento para o outro, de um dia para o outro, tá bom? E ele também não é o mesmo em todos os lugares. Como, por exemplo, em Maceió pode estar ensolarado hoje. Em Rio Largo pode estar chuvoso. Em Messias pode estar nublado, tá? São cidades vizinhas, mas o tempo pode se diferenciar de um lugar para o outro e também com a passagem do tempo, tá? Durante o dia esse tempo também pode variar, tá bom? Em um mesmo dia pode ocorrer tempos atmosféricos diferentes, como eu acabei de dizer a vocês. Então aqui nós temos uma pequena ilustração sobre alguns tempos atmosféricos, não é? Tá claro, né, gente? O tempo é o que a gente mais utiliza, né? Esse conceito, que a gente consegue observar só ao olhar para o céu, né? E o clima, galerinha, o que seria esse clima, tá? O clima é um pouquinho mais complexo. Olha o conceito, clima. É a sucessão de tempos atmosféricos que se repetem durante vários anos em um local. Então, por exemplo, o clima tropical, né? Tem lugares que tem o clima tropical, aí tem as características daquele clima. Como é que os meteorologistas, né, as pessoas que estudam o tempo, chegaram à conclusão de que aquele lugar dali tem um clima tropical? Porque eles passaram anos estudando a variação dos tempos atmosféricos ali. Então, por exemplo, eles viram que na maior parte do ano, o tempo atmosférico que mais ocorria naquela região era o ensolarado, né? Então, era um tempo quente, tá?
Então, eles chegam à conclusão de que aquele clima ali vai ser tropical, vai ser semiárido, né? Que a gente vai ver aqui no próximo slide, tá bom? Então, eles passam tempo observando a sucessão de tempos atmosféricos, tá bom? Geralmente são anos e anos. Então, no Brasil, nós temos vários climas, tá bom? Vários tipos de climas, como vocês estão vendo aqui no segundo tópico. Existem vários tipos de climas e eles são classificados quanto à temperatura e à umidade, tá bom? Então, aqui ao lado tem uma outra figura ilustrativa, né, mostrando um clima, né, bem frio aqui e outras variações, tá bom? Vamos lá agora para a parte mais importante do assunto, que a gente vai conseguir conhecer os climas do Brasil, tá bom? Nós temos aqui 5 climas, gente, são os mesmos que vêm no livro de vocês, tá bom? Aqui a tia preparou esse esquema para ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês visualizarem a partir do mapa do Brasil, tá bom? O mapa que apresenta a classificação climática do Brasil, classificação climática do Brasil, tá bom? Então, vamos lá conhecer os 5 principais climas do Brasil, tá? Dentro desses climas tem umas subdivisões que vocês não vão estudar agora, só quando vocês estiverem em outras séries mais avançadas, tá bom? Então, de início, vocês vão conhecer esses 5 aqui, essas divisões. Então, vamos lá. O primeiro clima que nós temos que estudar aqui é o clima equatorial, tá? Onde será, gente, que fica? Qual é a região que tem esse clima equatorial? Se vocês olharem aqui para a legenda do mapa, né? Importante, né, gente? Que todo mapa tem uma legenda para a gente saber qual é a divisão que está sendo tratada ali, tá? Do território brasileiro. Então, olha aqui a legenda, tá? Se vocês olharem aqui a cor equatorial, tá? Úmido, né? Pode ser chamado de equatorial, equatorial úmido. Então, nós temos aqui essa região, tá bom? Região aqui do Amazonas e outros estados vizinhos, tá? Compreende aí a maior parte da região norte. Então, o que seria esse clima equatorial, gente? É um clima quente e úmido. E ele tem também um índice de chuva, né, muito alto. Geralmente, essa região aqui, tá, que vocês estão vendo em verde no mapa, ela tem esse clima equatorial, geralmente, a maior parte do ano é chuvosa, tá? Ou seja, tem elevados índices de chuva. Dificilmente o clima equatorial muda, tá, durante o ano. Então, é o clima equatorial, geralmente é chuvoso, tá bom? Então, ele tem pouca variação. Então, aí foi um pouquinho do clima equatorial para vocês. É um clima quente e úmido, mesmo tendo esse alto índice de chuva, tá bom? Vamos para o tropical. Eita, o tropical é muito legal, né? A maior parte do Brasil tem o clima tropical. Vamos lá. Ó, a região aqui que vocês estão vendo, essa região aqui no mapa na cor amarela, tá bom? Na cor amarela. Então, é um território muito grande, né, gente? Que tem esse clima tropical, tá? E quais são as características desse clima tropical? É um clima também quente, tá bom? Mas ele tem 2 estações bem distintas, tá? É um clima quente, mas ele tem uma característica muito própria, tá? O inverno desse território aqui, desse lugar que tem o clima tropical, o inverno é seco e o verão é chuvoso. Olha que interessante, né, gente? Então, olha como é importante a gente conhecer os climas do Brasil para entender, né? Vai que a gente viaja para um lugar desse, aí chega lá, tá verão, mas tá chuvoso? Como assim? Né? Então, você já tendo conhecimento sobre os climas do Brasil, você vai entender, porque aquela região ali é uma região de clima tropical, né? Então, olha aí, gente, quente, né? Uma região quente e tem essa variação, né? Do inverno seco e do verão chuvoso. Vamos para o tropical semiárido. Vamos conhecer um pouquinho. Olha aqui a região, tá? O tropical semiárido, gente,
tem um clima quente e seco, tá? Olha, ao contrário do equatorial, né? O equatorial tem um clima quente e úmido. O tropical semiárido é quente e seco, tá bom? E tem menores quantidades de chuva. Por isso que é seco, né? Porque tem pouca quantidade de chuva, diferente do equatorial, né? Que tem um índice muito elevado de chuva. Então, gente, significa dizer que essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo, tá? Do clima tropical semiárido, nessa região pouco chove, raramente chove. Que região é essa, gente? Ela fica aqui, ó, ela compreende uma boa parte do Nordeste, tá? E essa região também é chamada de sertão, tá? Então, é por isso que no sertão pouco chove, né? Porque tem esse clima tropical semiárido, tá bom? Então, se alguém pergunta qual é o clima do sertão nordestino, né? Do sertão de Alagoas, observem que aqui, ó, observem aqui o mapa do nosso estado, tá? Aqui Alagoas, ó, ele tem duas cores. Então, ele compreende dois climas, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho o outro. Então, a gente já viu que essa parte aqui, ó, do mapa de Alagoas, que é justamente a parte do sertão alagoano, tá? Essa partezinha aqui, ela tem o clima tropical semiárido, ou seja, muito quente, seco e quase não chove, tá bom? Vamos para o próximo? O clima litorâneo, né, gente? O litorâneo úmido, que é aqui a outra parte do nosso estado de Alagoas, inclusive a região que nós moramos. Olha aí, a gente conhecendo o clima da nossa região, né? Olha aqui Maceió, né, a capital de Alagoas. Aí nós estamos aqui, né? Alguns de vocês moram em Maceió, outros moram em Rio Largo, enfim, nos arredores, né, da cidade de Maceió. Então, o nosso clima é litorâneo úmido. Como é esse clima? Clima com temperaturas elevadas, tá? Clima com temperaturas elevadas. E chove, gente, principalmente no outono e no inverno, tá bom? Chove principalmente no outono e no inverno aqui. Então, nós não temos chuva o ano todo, como lá na região que tem o clima equatorial, tá certo? Então, clima com altas temperaturas, né? É realmente o que a gente sente aqui na maior parte do ano. Olha que legal, né? A gente conhecendo. E nós temos, por último, o clima subtropical úmido. É um clima com as temperaturas mais baixas do país. Pode até, gente, nevar, né? Então, nós estamos vendo aqui que compreende a região sul, tá? Do Brasil. Olha aqui. Ainda pega aqui uma partezinha do Sudeste, ó, tem uma partezinha de São Paulo, né? Aqui. Outra aqui, Mato Grosso do Sul, né? Mas aqui, ó, na sua maior parte compreende o sul, tá bom? A região sul. Então, gente, é a região que tem o clima mais frio, né? As temperaturas são muito baixas lá, tanto que pode ocorrer a neve, tá? Tem ocorrência de neve, né? E isso atrai muitos turistas, né, para o sul, quando tá lá o tempo, né, de nevar, tá bom? Quando tem essa ocorrência de neve no Brasil. Galerinha, esse foi o nosso assunto, né? Muito interessante, tá? Vocês daqui para frente vão aprender muito mais sobre isso, beleza? Hoje foi um iniciozinho para a gente já começar vendo. Agora, nós vamos responder a um exercício somente, tá? Aqui durante a aula, e os outros vocês vão responder em casa, tá? Tem os bem interessantes, pintar o mapa de acordo com as divisões climáticas, né, do Brasil. Muito legal. Então, vamos aqui, página 196, questão 4. Qual a região do país em que o clima semiárido é predominante? Ó, nós acabamos de ver. Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Semiárido, tá, gente? A pergunta foi semiárido. Então, deem uma pausa no vídeo. Tentem achar aqui agora a resposta correta, tá? Então, qual é a região do país em que o clima semiárido é predominante, galerinha? Pampa Gaúcho, Sertão Nordestino, Amazônia Oriental ou Litoral Paulista? Então, vocês com certeza já sabem, né, gente?
A gente acabou de comentar. Nossa resposta correta é letra B, gente. Sertão nordestino, né? O clima semiárido é aquele quente e seco, tá? Então, sertão nordestino, tá bom? Galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, tá? E que vocês pesquisem mais, que tentem assistir a vídeos, né? Ler mais sobre os climas do Brasil, tá bom? Pesquisar, né? O conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Beijão!